viagem no passado muito distante da realidade de hoje. Nosso destino, a quinta maior cidade do estado, Caxias, Maranhão. A 360 quilômetros da capital São Luís e a 282 quilômetros de Presidente Vargas. A convite de um grupo de estudantes e amantes da cultura de Nina Rodrigues, acompanhamos essa turma até a cidade de Caxias para uma visita ao Memorial da Balaiada, que hoje guarda um acervo de 350 objetos raros e uma memória escrita e restaurada que retrata melhor a história de uma das batalhas mais sangrentas do Brasil Império, que deixou mais de 10.000 mortos. De Presidente Vargas até Nina Rodrigues, percorremos 40 quilômetros de carro próprio. A partir de lá, embarcamos neste micro-ônibus ainda de madrugada. E mal sabíamos que até o nosso destino seriam 5 horas longas de viagem no percurso de 242 quilômetros. Alguns aproveitaram para recuperar o sono perdido, e o que não faltou foi companheirismo. Ainda faltando mais de 100 quilômetros para chegarmos ao nosso destino, uma parada para o café da manhã. Às margens da BR, todo mundo descansou um pouco, entre eles o motorista, que também precisava repor as energias. Hora de seguir viagem, e a expectativa só aumentava, ainda que a 70 quilômetros por hora, mas tudo bem. A certeza de que chegaríamos tranquilos e seguros nos consolava. A viagem se tornou ainda mais emocionante ao conhecermos as cidades por onde passávamos. Chegando em Caxias, todo mundo já queria descer logo do micro-ônibus, e alguns foram tirando fotos de tudo que viam. Na entrada do memorial, Leandro Carvalho, nosso guia turístico, já aguardava a equipe de Nina Rodrigues e, aos poucos, foi explicando e tirando dúvidas dos alunos a respeito do conflito iniciado em Nina Rodrigues. Ao todo, foram quantos revoltórios? Há registro de mais de 10.000 mortos. Então esse movimento a gente acredita que tenha sido mais ou menos 50% da população maranhense na época. Só Caxias, aqui nós tínhamos na época mais de 22.000 pessoas. Nessa época, nesse intervalo de 1838 a 1842, o Maranhão ele foi governado por 3 presidentes. Inicia-se Vicente Pires de Camargo, depois o Emanuel Felizardo de Souza Pinheiro, tentando por fim rapidamente esse movimento, e por último Luiz Alves de Silva, que consegue por fim esse movimento, porque foi a união dos partidos políticos. Há quem diga que esse movimento não tenha sido um movimento popular, esse movimento político, uma briga entre 2 partidos políticos, que seriam os cabanos e os bem-de-vias. Há registro disso, o início desse movimento é na cidade de Nina Rodrigues, quando o Raimundo Gomes ele trabalhava para um fazendeiro, que seria o padre Inácio Mendes de Moraes e Silva, que fazia parte de um grupo político, e o prefeito seria de outro grupo contrário. O prefeito, para prejudicar o padre,
ele manda prender esses homens. Então, há uma questão política nesse movimento até hoje, né? E eu pergunto para vocês, o movimento da balaiada acabou em 1842 ou continua até hoje? Vocês acham que continua, né? Porque os motivos que levaram eles a lutar em 1838 permanecem até hoje. E nós temos aqui dois objetivos básicos, né? Primeiro, que se reúne uma memória escrita do movimento da balaiada e a memória oral, né? Contada sobre os olhares, não da historiografia, mas um olhar diferente desse movimento. Para recontar a história da balaiada, um grupo de estudantes universitários e historiadores, liderados por arqueólogos, trabalharam durante meses em busca de vestígios do conflito sangrento que terminou aqui, no Morro do Alecrim, em Caxias. E todo o material recolhido durante a escavação encontra-se atualmente exposto aqui, no Memorial da Balaiada. O projeto Balaiada ele teve início, na verdade, em 1997, uma prospecção arqueológica realizada em torno das ruínas do antigo quartel da Balaiada, onde um grupo de estudiosos, coordenados pelo arqueólogo Deusdedit, fez escavação nessa área, onde hoje é o memorial, para que se fossem encontrados artefatos que comprovassem, né, o conflito aqui na cidade de Caxias. Encontramos artefatos arqueológicos que compõem fragmentos em ossos humanos, vestígios de armamentos usados no conflito, testes de balas, projetos, cartuchos, artigos em cerâmicas e moedas patacas. O nosso acervo ele é composto por mais de 350 peças, né, que são tecidos desde instrumento de castigos exemplares dos escravos até uma sala de estar de uma família rica portuguesa da cidade de Caxias, dentre outros objetos que compõem assim, um acervo bem eclético, mas de um caráter subhistórico para a nossa cidade, uma vez que esse movimento ocorreu no Maranhão, mas que foi necessário e que fez parte da história do Brasil. Como é que é a reação das pessoas quando vêm aqui, quando se deparam com objetos que antigos, né? Que eles veem geralmente em grandes museus e podem encontrar aqui em Caxias? Exatamente, aqui os objetos que as pessoas elas sentem mais assim, ficam espantadas, são os instrumentos de castigos exemplares dos escravos, né? Porque aqui você tem a comprovação de que realmente isto aconteceu e que o Maranhão foi um dos grandes escravagistas, né, no período colonial, no período da regência, né, isso de 1838 a 1841. E que houve, né, no Maranhão uma revolução, uma revolta negra maranhense, apesar que nós temos articulado francamente com os revoltosos, mas há uma presença de um cidadão cearense, mas que se considerava maranhense, que é o Negro Cosme Bento das Chagas, né, o líder negro. Em seguida, Leandro convidou o grupo para um auditório dentro do memorial e todos ficaram mais à vontade para perguntar sobre a história dessa revolta popular do século XIX. Uma experiência única e rica para estes jovens, que aproveitaram ao máximo para conhecer um pouco mais sobre a sua história. Obrigado, pessoal.
Para nós, assim, ela é uma experiência única porque, assim como a guerra ela iniciou em Nina Rodrigues, e essa juventude ela ainda não tinha tido a oportunidade de estar aqui, sempre era um sonho. A gente vinha aqui visitar Caxias, porque aqui também está uma parte da nossa história, né? Então, o que nós podemos, enquanto coordenador de juventude, enquanto gestão municipal, é fazer com que a juventude ela tenha acesso à sua própria história, porque a Balaiada é a história de Nina Rodrigues, né? Então, e para que elas possam passar às futuras gerações. Então, a gente vir presenciar, ver algumas peças, alguns artefatos e também a parte científica contada pelo rapaz, né? Foi, né, extremamente importante para mim como ninense, né? Assim, conhecer um pouco da nossa história, da história da Guerra da Balaiada, que começou em nosso município, para mim assim foi muito enriquecedor, né? Conhecer os artefatos, os verdadeiros motivos, conhecer uma outra faceta da história, né? Porque a gente sempre conhece a história do lado que o Duque de Caxias, no caso, foi o mocinho da história, que os revoltosos, os balaios foram os vilões. Agora a gente já vê, a gente já tem uma nova visão a respeito disso, e para mim foi muito importante para me conhecer e me apropriar da minha história, da minha cultura de Nina.